E aí, pessoal, voltamos para concluir essa aula do capítulo 2, né? Ensinar não é transferir conhecimento. A primeira aula, se a gente fizesse o capítulo inteiro nela apenas, ia ficar muito grande, né? Na verdade, a segunda aula, né, que é o segundo capítulo. E aí a gente resolveu parti-la, fazer em dois momentos, né? Fizemos o primeiro momento, que vocês já tiveram acesso, e agora vamos concluir com esse segundo momento, né? Trabalhamos já o tópico 1, deixa eu pegar aqui, 2.1, ensinar exige consciência do inacabamento. O 2.2, ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. O tópico 2.3, ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. E o 2.4, ensinar exige bom senso. Agora, nós vamos iniciar o tópico 2.5. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Então, esse tópico 2.5, ele traz muito um sentido de consciência coletiva, né? Especialmente sobre o trabalho dos professores, da importância que nós comunicarmos a característica social do nosso trabalho e a característica política, que, como ele diz várias vezes ao longo desse livro, nós precisamos reafirmar constantemente que estamos em uma profissão que ainda é socialmente pouco reconhecida e por isso precisamos continuamente exigir nossos direitos, cobrar nossos direitos. Por isso, Paulo Freire nos orienta a comunicar a importância dessa profissão, a comunicar a necessidade de cobrar melhores condições de trabalho, melhores salários, né? E fugir do fatalismo, ou seja, daquela perspectiva de cruzar os braços e achar que nada tem mais jeito, né? Então, como introdução a esse tópico, eu acho que é um pouco disso, né? Que a primeira endossar essa necessidade de marcar a nossa profissão como uma profissão que exige, que sempre se posiciona politicamente e que por isso também não pode fugir ao reconhecimento, ao respeito aos educandos, à amorosidade, né? A tolerância e a ideia de que sempre estamos encampando uma luta. Isso. Né? Paulo Freire traz a luta pelos nossos direitos como uma exigência do ensino, mostrando que o ensino ele não só se faz de aprendizado dos conteúdos, de aplicação de uma boa prática, ela se faz de luta também. Então, historicamente, foi lutando, foi conquistando que a gente está hoje, onde a gente está hoje em dia. Não está bom, a gente pode melhorar mais, mas como a professora falou, a gente não pode se render ao fatalismo. Fazendo isso, a gente vai amesquinhar, como Paulo Freire traz esse termo, a nossa educação. A gente tem que lutar por sala de aulas limpas, a gente tem que lutar por uma boa merenda, muitas vezes. Melhores estruturas, Melhor melhor material didático. Exato. Então, como professor, eu não posso ser um professor, como um professor Paulo Freire traz um professor progressista, um professor que está ali focado no progresso não só dos educandos, mas no progresso de uma nação. Isso. Eu não posso me render a esse fatalismo. Isso. E para isso, né, como é uma das bandeiras que Paulo Freire encampa, ele fala da profissionalização que o professor precisa ter. Ele nos diz, inclusive em uma obra paralela, né, que a gente pode trabalhar, inclusive em outro curso, que nós precisamos fugir dos estereótipos a respeito do professor. Como, por exemplo, aquele que chama os professores de tias e tios, a fim de aproximá-los a partir de uma característica afetiva, né? Então, não é que Paulo Freire nos proíba de atender ao chamamento de tias e tios, mas ele diz que esse chamamento ele serve
para desqualificar a profissão, para apontar que somos parentes e não profissionais. Por isso, precisamos também dar recusa a transformar a nossa profissão em bico, né? E ele fala expressamente isso, que uma das formas de luta, né, é justamente essa valorização que a gente precisa ter sempre no momento que a gente busca profissionalização, que nós nos qualificamos, que nós estudamos mais, que nós fazemos graduação, pós-graduação. E isso tudo é buscar a profissionalização do professor, né? Cada vez mais encampar essa ideia de que o professor, ele é um profissional com saberes específicos e que precisa ser remunerado, ter qualidade de trabalho, tal qual a sua formação. Isso, exatamente. E agora a gente vai para o tópico 1.6. Paulo Freire traz o ensinar exige apreensão da realidade. Paulo Freire traz essa apreensão da realidade como um saber fundamental à prática educativa, o respeito à nossa natureza. Como professor, a gente precisa se mover com clareza na nossa prática. A gente precisa conhecer as diferentes dimensões e realidades que nos movem na nossa prática. E ele traz nesse tópico a capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a. Falar da nossa educabilidade a um nível distinto do nível do adestramento de outros animais ou do cultivo das plantas. Ele está aqui falando da nossa capacidade enquanto professor, enquanto pessoas que estão aprendendo, e também de estimular isso no nosso aluno, a capacidade da gente transformar a nossa realidade de maneira fluida, de maneira ativa. Isso. E ele chama atenção para a ideia de que a gente não pode encarar o nosso estudante apenas como um paciente das ações que acontecem no mundo, né? Então, nós enquanto sujeito, historicamente, né, constituídos a partir de contextos específicos, um tempo e um espaço, somos sujeitos que agem sobre o mundo, que constroem, reconstroem, que constatam o que a realidade nos traz, mas que essa constatação é justamente ela que nos leva a nos aventurarmos pela perspectiva da mudança. Então, se eu estou em um determinado posicionamento e aquele posicionamento não me é agradável, eu vou constatar o que me leva àquilo, a estar naquela situação, para pensar estratégias de mudança. E esse pensamento de mobilização do processo de mudança é justamente o que ele chama de espírito aventureiro que a gente precisa ter. Nos lançarmos no que a gente pode fazer, né? Pensar sempre que o estudante ele é capaz dessa transformação a partir de um movimento constante de reconstrução de conhecimentos, de saberes, né? De concepção de mundo, inclusive. Isso. Uma coisa que a professora ela sempre fala na nossa aula, que Paulo Freire traz sobre essa apreensão da realidade, é que na educação ela nunca pode ser neutra. Eu, enquanto educador, na verdade, eu sempre venho carregado das minhas experiências, do meu contexto de vida. E Paulo Freire ele traz isso dizendo que toda a prática educativa ela demanda a existência do sujeito. Então, eu, quanto professor, eu não vou ser uma máquina que vou estar ali, como ele fala, transmitindo conhecimento. Eu vou estar ensinando a minha maneira, óbvio, levando em conta a ética, levando em conta a pluralidade do meu aluno. Então, Paulo Freire traz esse sentido de que a nossa aula ela nunca vai poder ser neutra. Ela vai sempre ser carregada de técnicas próprias, de materiais próprios. Eu posso me identificar com outro tipo de material ou outro tipo de professor que me ensinou. Então, eu vou sempre estar carregado de objetivos diferentes que outro professor. Vou estar carregado de um caráter educador diferente. Então, ele traz esse posicionamento de que a educatividade ela não pode ser neutra. E é importante frisar isso, porque o processo educativo ele sempre vai estar permeado pelos valores que a gente defende, pelos sonhos que nós temos, pelas utopias que nós acreditamos.
Então, todo o processo educativo, ele está cheio de intencionalidades. Né? Então, nenhum processo educativo acontece sem intencionalidades. Então, é nesse ponto que Paulo Freire aponta e a gente defende, a gente concorda. Eu espero que você que está assistindo também tenha consciência disso, de que nenhum processo educativo é neutro. Nenhum processo educativo está ausente de ideologias. Porque nós, nos nossos discursos, proferimos nossas crenças, nossas escolhas, nossas formas de compreender o mundo. Então, isso já caracteriza as nossas defesas, aquilo que a gente defende, aquilo que a gente acredita. Por isso que a neutralidade, ela simplesmente não existe. Quem prega neutralidade está pregando uma mentira. Né? Então, nós, inclusive, já vimos muitas iniciativas relacionadas à ideia de que o professor não pode compartilhar os seus valores. Inclusive, a LDB nos assegura, né, a pluralidade de ideias. Então, essa pluralidade de ideias, ela está assentada justamente nas crenças que nós temos, naquilo que nós acreditamos e naquilo que é socialmente válido enquanto conhecimento. Né? Então, essa neutralidade, ela simplesmente é uma falácia. Isso. E aí ele traz novamente isso do professor, ele ter que defender isso com unhas e dentes, o seu direito de ensinar e ensinar a sua maneira. Isso, exatamente. Isso. E aí a gente vai para o tópico 2.7. Ensinar exige alegria e esperança. A gente traz um tópico que a gente vem falando de luta, a gente vem falando de defesa da nossa prática educativa, e aí Paulo Freire traz alegria e esperança. Parece um pouco contraditório, mas aí ele traz uma nova perspectiva, que com relação à educação, ela é uma relação de alegria necessária à atividade educativa. E a esperança de que o professor e o aluno, juntos, eles podem aprender e ensinar de maneira inquieta, de maneira que produz e de maneira junta resistir aos obstáculos que vão contra a nossa alegria. O que Paulo Freire traz nesse tópico é que um professor sem alegria ou sem esperança, ele não vai ter como ensinar ali o que ele está defendendo. Porque imagine assim, você ensinar algo que você não tem esperança, ou algo que você não sente alegria de ensinar. A gente viu em tópicos anteriores que o aluno, ele dá juízo, no caso, ele atribui juízo de valor à prática do professor. Então, enquanto professor, eu vou estar sendo ali julgado pelo meu aluno, e meu aluno vai saber quando eu tenho esperança naquilo que eu estou falando, porque a gente fala de outra maneira. Isso. E assim, talvez a princípio possa parecer contraditório, mas na verdade não é. Porque quando a gente fala de luta, né, quando a gente fala de posicionamento, então se eu me posiciono, né, politicamente, é porque eu acredito que aquela realidade pode melhorar. E quando eu tenho essa crença, penso eu que seja uma esperança, porque eu estou me inquietando com aquela questão. Eu estou me inquietando com a condição de vida dos meus estudantes, eu estou me inquietando com as condições sociais do meu bairro, eu estou me inquietando com as condições de violência, com o desemprego. Né? Então, essas questões, essa inquietação, se você assumir uma postura de cobrança política, ela te leva a uma articulação para cobrar melhorias. Isso. Então, essa cobrança, essa articulação, elas nos levam a esperançar, né? A buscar acreditar que essa melhoria é possível através da esperança. E crer que há obstáculos, obviamente, né? Há entraves. As coisas não vão ser as mil maravilhas, mas eu preciso ter alegria e ter esperança, exatamente porque a alegria e a esperança contaminam. Né? Então veja só, que coisa bacana é você aqui, um estudante de física, que em tese é uma área muito cartesiana, né? E você se interessou pelas instruções de Paulo Freire,
Mas talvez você tenha se interessado pelas discussões de Paulo Freire, porque eu também discuto isso de uma maneira muito vigorosa. Né? Então, Crendo assim, naquilo que crendo tá... naquilo que eu estou falando e tentando viver aquilo que eu estou falando. Né? Então, quem passa pela aula, pela porta da sala, acha que eu estou brigando. Mas não é, porque eu estou falando de uma forma muito aguerrida, porque eu acredito de fato. Então, ele traz muito essa questão de que, apesar de nós estarmos em contextos de dificuldade, nós não podemos nos render à ideia de que não é possível mais, porque se a gente acreditar, nós perdemos justamente a alegria e a esperança, né? De fazer uma nova história, de achar que tudo é puro determinismo, quando na verdade não é. A esperança, ele traz a esperança como um ímpeto natural à mudança, né? Isso. A esperança de que dias melhores virão e que eu vou lutar por esses dias. E que essa alegria e essa esperança, pode passar, são motores para a gente buscar, né, problematizar o mundo. Então, se eu tenho a esperança de mudança, eu preciso compreender quais são as questões que estão inerentes ali naquele contexto, né? E Paulo Freire ele traz o ponto de vista de enquanto professor progressista, ele diz que parece uma enorme contradição eu não ter essa alegria, essa esperança de novidade de vida, né? No contexto educativo, esse contexto se renovar ou melhorar, ele luta contra esse professor que se diz progressista e mas que pensa que a realidade é isso mesmo. Isso, exatamente. No caso, ele está falando aqui daquela pessoa que ela desproblematiza o futuro. Como se não tivesse jeito, né? Então, hoje, veja como a gente está numa instituição pública e eu escutei isso hoje. Não foi de um professor, foi de uma outra pessoa e alimentando justamente esse discurso de fatalista de que não crê na mudança das coisas. Né? Então, passava um estudante, né? Nós tivemos jogos aqui recentemente, e esse estudante, ao invés de estar com a farda da escola, estava com a camisa dos jogos, o que, em tese, pelo regimento da instituição, não é permitido, não se permite utilizar a farda. E aí, o comentário de determinados funcionários era de que esse menino não tinha jeito, esse menino não tem jeito, né? Esse estudante é assim mesmo, problemático. Então, é contra isso que Paulo Freire combate, porque esse discurso é o discurso do que ele chama da inexorabilidade. Ou seja, as coisas estão dadas, é isso mesmo, a história está determinada, não há revolução que traga mudança. E, na verdade, é contra isso que a gente combate. Né? Nós queremos pensar que, apesar dos determinismos, apesar dos contextos, reconhecendo esses contextos e reconhecendo a importância desses determinismos, nós somos sujeitos humanos, nós somos sujeitos de cultura, sujeitos sociais, historicamente concebidos, historicamente constituídos e que somos passíveis de mudança constante. Né? Então, a todo momento, nós temos a possibilidade de trilhar caminhos diferentes. A todo momento. Né? Paulo Freire traz aquela pergunta de uma pessoa que pensa dessa maneira, pensa que as coisas são determinadas, ele diz assim, é triste, mas o que fazer? O que fazer diante dessa realidade, assim mesmo? E ele diz que esse é o discurso universal, o discurso monótono, repetitivo. E que se o mundo ele fosse determinado, a posição rebelde de quem luta para a mudança, ela não existiria. Se fosse a essa maneira de que o mundo ele é predado, o mundo ele está ali seguindo um caminho retilíneo, ele está ali seguindo uma história predeterminada. E nisso, qual seria a esperança do amanhã? Nenhuma. Vamos cruzar os braços e acabou. Né? Só esperar o arrebatamento. Né? Seria exatamente assim. Mas a gente não pode se render a isso, cruzar os braços à fatalidade
e a miséria que nos cerca. Então, a gente tem que lutar contra esse discurso. Muitas vezes a gente vai chegar dentro da sala de aula e a gente vai ter um aluno sem esperança ali. Mas, professor, por que eu estou estudando isso? Isso. E se a gente não tiver esperança e alegria para responder esse aluno, se ele não vê em nós a encarnação daquele conteúdo que a gente está ensinando, sem o vigor, Isso. a gente vai Cair na desesperança. Isso. E é justamente isso que Paulo Freire trata como uma experiência desumanizadora, né? Como uma experiência de dominação. Então, Paulo Freire aponta que os sujeitos, as elites, por exemplo, né, diante do contexto capitalista que nós temos, é interessante para elas manter a população desalentada, desesperançada, porque isso é uma estratégia para mantê-las dóceis, manter a população dócil, né, manter a população que não se rebela, né? E exatamente crer na alegria e crer na esperança é uma tática de resistência, né? Nós resistimos, nós acreditamos que é possível mudar a realidade, nós acreditamos que a educação é o caminho e assim nós nos tornamos sujeitos profissionais resistentes e ávidos à luta, né? Então é muito nesse sentido que Paulo Freire traz, né? Que a gente precisa encarar o amanhã ou encarar as questões que nós convivemos cotidianamente como desafios. E esses desafios é que vão nos mover. Ele traz a frase: o amanhã não é algo predado, mas um desafio, um problema, algo a ser resolvido, né? E aí ele já traz a cama, vou chamar assim, para o segundo, o oitavo tópico, que diz: ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Paulo Freire, ele é uma pessoa que aparentemente se repete, mas ele traz novas perspectivas para o mesmo tópico. Isso, o mesmo tema. Então a gente vai trazer aqui esse tópico que diz assim: é o saber da história como possibilidade e não como determinação. O mundo que não é, mas o mundo que está sendo. E Paulo Freire ele traz, muitas vezes, ele usa a gramática para brincar com isso. O mundo, ele é algo, ele é um verbo transitivo que está ali se movendo para isso. Como ele falou, o mundo ele não é algo que está determinado. Ele é algo que está acontecendo, sendo. Isso. E assim, o próprio título desse tópico, né, ele dialoga muito com os dois anteriores, porque veja, esse tópico chama-se ensinar, exige convicção de mudança, que a realidade é possível. Para acreditar que a mudança da realidade é possível, eu preciso ter alegria e ter esperança, né? Eu preciso compreender a realidade. Se eu compreendendo a realidade, eu consigo perceber que é possível e com alegria eu posso lutar e posso perceber que é possível transformar a realidade, né? Então, nesse tópico ele traz muitas discussões que nós temos propriamente na história, que é a ideia de que nós não somos assujeitados na história, né? Nós não somos sujeitos que, se a gente for pensar na perspectiva dos estudos históricos, antigamente, inclusive vocês podem até pensar nas formas como vocês estudaram história ao longo da trajetória escolar de vocês, nós vimos durante muito tempo a história dos grandes heróis, né? Então, era Napoleão, né? Era César. Então, inclusive tem um poema de Bertolt Brecht que diz o seguinte: onde estava... quem preparava a comida quando os soldados de Roma estavam conquistando Roma para César, né? Então, assim, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os sujeitos, ainda que eles não sejam os de poder, eles agem no mundo. E as transformações sociais, elas só acontecem porque esses sujeitos que são apagados da história, eles agem no mundo. Então, que são, em tese, não são sujeitos, eles não estão ali fazendo história. Estão agindo, né? Então, assim, eles agem
mas o que eu quero dizer assim, que historicamente, às vezes a gente não percebe que eles existem, porque esse apagamento também é intencional. Mas o que eu quero dizer é que, assim como esses sujeitos, né, que agiram para que as transformações no mundo acontecessem ao longo dos tempos, nós também agimos. Nós também estamos aqui fazendo a roda do progresso do país girar. Né? Então, nós temos hoje pessoas que encabeçam politicamente o país, mas esse encabeçamento, ele precisa do proletário, dos trabalhadores. Né? E se a gente não acredita na capacidade desse trabalhador transformar esse mundo, nós estamos mortos, principalmente se nós somos professores. Né? Se a gente achar que o meu aluno ele vai ser um mero alguém que vai assistir a história passar na vida dele, eu posso rasgar meu diploma e ir embora. É pesado nesse sentido, mas é uma verdade. Sim. É uma verdade. Porque se a gente não consegue influenciar o nosso aluno a ele crer que a mudança é possível, para que ele está dentro de uma escola? Para que ele está dentro de uma universidade? Se ele não crê que ele pode fazer algo para esse mundo, algo de valor, independente da profissão. Não é só de médicos e engenheiros e advogados que fazem uma sociedade, minha gente. Tem um destaque que a gente dá aqui, né, que é muito pertinente para esse momento, né, que é o meu papel no mundo não é só esse de quem constata. Então eu não posso acreditar que as desigualdades elas são apenas pelo destino, né? Eu não posso pensar que os conflitos, as guerras, elas não têm interesses econômicos. Eu não posso pensar que não é interessante para as grandes potências que haja países pobres, explorados, né? Porque são esses países pobres, muitas vezes, que fornecem a mão de obra para que as grandes potências sejam as grandes potências. Então, há toda uma engrenagem que alimenta essas desigualdades. E eu não posso acreditar que eu estou no mundo só para constatar isso. Eu, como sujeito, preciso acreditar que estou aqui para intervir, né? Obviamente que eu não vou mudar a realidade do mundo inteiro, mas eu posso mudar a realidade do meu aluno aqui, colaborar para essa transformação. Ele traz aqui também no texto, vou fazer esse destaque, que ele diz assim: constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que simplesmente o de nos adaptar a ela. E continuando, ele diz aqui que ninguém pode estar nesse mundo ou em outros, que ele de forma neutra. Ele diz: há perguntas a serem respondidas. E por isso, a gente tem que esquecer essa forma de estudar só por estudar. Estudar para constatar. E constatando, a gente intervém. Isso. Agora sim, ele também destaca que isso não é uma tarefa fácil, né? Então, assim, nós temos... E aí a gente precisa pensar, por exemplo, no nosso contexto brasileiro, né? De população colonizada, né? Nós temos um histórico do colonizador, da exploração. Nós temos uma população que foi escravizada. Então, nós temos muitas feridas abertas nesse sentido. Então, a nossa população, ela é uma população sofrida, ela é uma população espoliada. Então, nós, do alto da nossa arrogância, por assim dizer, porque conhecemos a leitura de Freire, né, não podemos dizer que somente que a população é acomodada. Não posso dizer isso. Porque eu tenho que reconhecer que ela é uma população, na verdade, espoliada, que vive em condições precárias de vida. Eu não posso cobrar que ela se mobilize de uma hora para outra, que ela se organize de uma hora para outra, né? Mas eu posso fazer com que, né, aos poucos, especialmente através do instrumento da educação, eu posso desafiar esses grupos populares a se organizar.
Então, eu, no meu contexto de sala, eu posso tentar formar associações de pais na escola, fazer uma formação política com esses pais, fazer uma formação política com os meus estudantes, né? Fazer com que eles compreendam esse contexto de injustiça, né? Fazer atividades com os meus estudantes que eles compreendam os sentidos das injustiças que nós vivemos e que essas injustiças elas não são por acaso, né? Então, é muito nesse trabalho de formiguinha mesmo, né? De que as pessoas compreendam de que não há destino somente, né? As coisas não são porque elas são porque alguém ou algumas forças fizeram com que elas fossem assim, né? Então, é um pouco disso que Paulo Freire vem tratar nesse tópico. Que ele finaliza o capítulo dizendo que mudar é difícil, mas é possível. Isso. Então, eu, enquanto educador, eu tenho que ter esperança nessa mudança e ter a alegria de que esses dias vão chegar. Sempre com essa esperança. Porque se a gente desistir... Isso. A gente não está fazendo mais nada. É. A gente, como professor, não é nada, né? E aí eu digo muito abertamente, se eu, enquanto professor, eu não tenho esperança, pode acontecer. Inclusive, hoje, talvez nem tanto, porque hoje, socialmente falando, hoje a gente tem mais universidades, hoje a gente tem mais possibilidades, as pessoas têm mais acesso à formação, especialmente de ensino superior, mas vamos colocar aí, há 20, 30 anos atrás, as pessoas não tinham tantas opções de profissão para escolher. Sim. E a classe trabalhadora, a classe de professores, ela é essencialmente filha dos filhos da classe trabalhadora. Né? Então, como eu digo nas aulas, chego na aula, pergunto, aqui nós temos filhos de industriais, filhos de grandes empresários. Primeira aula dela, nós ela temos fez isso. filhos de grandes empresários? Não, nós temos aqui filhos da classe trabalhadora. Então, nós precisamos reconhecer o nosso papel na formação da classe trabalhadora. Então, se eu não acredito que é possível transformar a classe trabalhadora, se eu não acredito que eu, de alguma forma, posso transformar a vida daquele sujeito, é melhor eu sair da profissão. Porque um mau professor, ele tem um impacto, um bom professor tem um impacto fantástico na vida do estudante. E um mau professor também. Então, se eu não sou esperançoso e se eu compartilho essa desesperança, eu estou impactando negativamente em muitas vidas. Então, eu preciso repensar o meu lugar enquanto profissional e também enquanto sujeito, enquanto cidadão. Bem dito. E por fim, né? Último tópico do capítulo. Isso, o último tópico desse capítulo é o de ensinar exige curiosidade. Paulo Freire até coloca um adendo aqui, um pouco mais sobre a curiosidade. Ele gosta de falar da curiosidade. Ele sempre vai e volta falando da necessidade de curiosidade. Né? E ele traz, nesse sentido, dizendo que um bom clima para o pedagogo, que ele se diz democrático... Ou o professor de modo geral? O professor de modo geral, ele é aquele que educa da maneira que o seu educando, ele vai aprendendo com a custa da prática. Ele vai aprendendo a partir da curiosidade, a partir do fato dele se sentir ali num curioso, ele vai tendo aquela curiosidade, e aquela curiosidade vai avançando até chegar ao conhecimento. Como a gente falou lá no primeiro vídeo, a curiosidade que sai da curiosidade ingênua e vai para a curiosidade crítica. Isso. E a curiosidade se assenta, e aí ele faz um gancho para problematizar já as questões do tópico 3, né? Do capítulo 3, na verdade. Porque ele diz o seguinte, que essa curiosidade é ela que vai dar sustentação, né, aos questionamentos que a gente vai fazer mais à frente. Né? Então, se eu
vou questionar a realidade, eu só vou questionar determinadas coisas, se eu vou questionar um determinado tipo de conhecimento, se eu vou pensar por qual é a função da física na minha realidade, esse questionamento, para que eu faça esse questionamento, primeiro eu tenho que ser curioso. Então, a curiosidade, ela que vai dar segurança para o questionamento, né? E essa dinâmica de curiosidade, de questionamento, ela nos leva também a quebrar uma outra prática que Freire também vai se aprofundar no capítulo que a gente vai discutir na próxima aula, que são as práticas autoritárias. Então, toda forma de questionamento do professor que se diz democrata de verdade, ele não vai precisar se valer de práticas autoritárias para ministrar sua aula, porque ele vai conduzi-la de maneira dialógica, né? A dialogicidade vai exigir momentos explicativos, vai exigir que o professor crie uma narrativa, vai exigir que ele problematize determinados objetos. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Mas isso é constitutivo da postura que o professor vai assumir diante das suas aulas. Mas para isso, eu volto ao tópico. Precisa-se de curiosidade. E ele fala, um pouquinho mais à frente, que o exercício dessa curiosidade, a partir do momento que eu começo a exercitar essa curiosidade ela vai ficando mais crítica, ela vai ficando mais metódica. E a partir daí... É aquela ideia de que a gente começa a não se satisfazer mais com as respostas óbvias. Exato. Né? Então a gente vai buscando. Sim, aquela ideia do porquê se não é resposta. É isso. Desde pequeno, né? A gente ouve às vezes um porquê não. A gente pergunta lá para nossa mãe: mãe, eu posso fazer isso? Ela faz não. Eu disse: por que não? O não, uma hora ou outra, não vai te satisfazer. Não vai mais. satisfazer. E ele traz o texto, vou ressaltar aqui: ó. O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, a emoções e a capacidade de conjecturar e de comparar na busca de perfilização do objeto ou do achado da sua razão. Vou explicar, porque essa frase é complexa, né? Ela é bem... Então, o exercício da curiosidade, ele vai nos levar a conjecturar. O que é conjecturar? É pensar realidades diferentes, pensar hipóteses para responder àquela nossa curiosidade. Então, eu vou usar a imaginação para tentar responder essa curiosidade, né? Então, eu vou imaginar, eu vou intuir. O que é intuir? É inferir, pensar questões, pensar coisas para responder à minha curiosidade. Vou conjecturar, vou projetar, vou comparar, vou analisar, vou valorar para o que ele chama de perfilar o objeto. Ou seja, chegar a conclusões, né? Chegar a conclusões sobre aquele objeto ser como ele é. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: a minha curiosidade vai me levar a pensar diferentes possibilidades para pensar a razão de ser das coisas, né? Então, o questionamento e a curiosidade vai nos levar nesse caminho de estar sempre em busca das coisas, estar sempre buscando, estar sempre imaginando caminhos diferentes, ainda que seja para a mesma coisa. Exatamente. E ele traz como dever do educando, ou o saber, esses saberes fundamentais da prática educativa, essa promoção da curiosidade espontânea, que, como a gente falou, aquela história do porquê não, para essa curiosidade epistemológica, crítica, fundamentada, com respostas coerentes, baseada nas ciências de referência, né? Então, as respostas rasas, vazias, elas já não satisfazem mais. Né? Então, a gente vai buscar caminhos que sejam socialmente aceitos, que tenham respostas cientificamente válidas para responder às nossas curiosidades, né? E aí acabamos. Foi tão legal, foi tão bacana essa aula de hoje. Pois bem, encerramos aqui o tópico 2, o capítulo 2, né?
Você vê, ele é bem longo, a gente Isso. discutiu bastante, 2 vídeos aí. A gente até trocou de roupa. Pois é, não trocamos de roupa não. A gente vem aqui outro dia, se já é outro dia, para poder concluir essa aula, tá? Mas a gente se encontra no capítulo 3, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.